Bom dia. Muito bom poder estar com vocês aqui. Como o Alexandre disse no vídeo, que ele compartilhou, eu faço parte do Ticum Brasil, lidero o Ticum Brasil ali junto com o Haroldo, que vocês conhecem, o Christopher e Haroldo são irmãos, para quem não sabe, São os fundadores da editora Impacto. Há 50 anos atrás era Edições Rubiataba, mas de uns anos para cá virou Edições Impacto. Então nós sempre onde vamos, levamos os livros, Eu me relaciono com a família do Haroldo, com os Walkers, como nós costumamos chamar, há mais de 40 anos. Nosso primeiro contato pessoal foi em 1979. Eu era só um adolescente. Foi o meu sogro, pai da Keila, que era o meu pastor, nada me faltará. Casei com a filha dele. Então, que teve contato com eles em 1978, ainda quando nós morávamos no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E eu e Keila, nos casamos em 1987. Em 1989 nós mudamos para Jundiaí. Então eu e Keila fizemos 38 anos de casado esse ano. Temos 3 filhas moças, já acima de 30 anos. Temos 2 netos, 2 filhas casadas. Tenho uma filha solteira e que mora conosco em Jundiaí. E nós temos esse trabalho no Brasil de estarmos juntando igrejas que têm esse desejo pelo retorno do Rei. Então nós trabalhamos com o intuito de preparar a igreja para a volta de Jesus. Por isso falamos muito sobre igreja nas casas, família, culto doméstico. Então foi muito bonito ver aqui os pais orando por seus filhos, e quero deixar uma exortação: filhos não se perdem na escola, filhos se perdem dentro de casa, quando nós não cumprimos o nosso papel. Então, dentro de casa, nós precisamos ordenar os nossos filhos, precisamos ministrar aos seus corações, precisamos trabalhar intencionalmente para a salvação de nossos filhos. Nós trabalhamos assim com as nossas filhas e temos hoje a grata satisfação de também começar a trabalhar com os nossos netos. Então eu creio que a família é a central da manifestação da presença de Deus na terra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então eu quero animar vocês a continuar esse momento de bênção na casa de vocês. Uma hora abençoa de um jeito, outra hora abençoa de outro, Então é bênção sempre, Tem que tomar cuidado com o que fala, ultimamente, Então, irmãos, aos empreendedores, os irmãos que trabalham profissionalmente de forma autônoma, eu queria indicar para vocês esse livro, A Presença Transformadora, Vivendo na Habilidade de Deus. O Tom McKen, ele foi um filho de missionários irlandeses no Brasil. Ele foi criado no Rio Grande do Sul. Depois ele volta para a Irlanda do Norte, serve o exército, vai trabalhar numa multinacional, se torna o CEO de uma grande empresa, e ele praticou a presença de Deus no seu trabalho e experimentou grandes transformações, não só na sua vida, mas também nos seus negócios. Queria só te dar uma dica: Deus não quer ser teu sócio, Deus quer ser o dono do que você tem. Amém? Não pense que Deus é teu sócio, tá bom? Não se engane, Deus não é sócio de ninguém. Ou Ele é Senhor, ou Ele não participa. Então, Tom McKen vai falar sobre essa presença
transformadora. Falando sobre essa presença transformadora, nós temos falado desse livro aqui do Charles Price, Desvendando o Mistério da Fé. Ele vai mostrar que nós podemos exercer, nós devemos andar na fé de Deus. Então, quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não é pela fé própria, é pela fé de Deus. E ele vai mostrar que nós podemos exercer a fé sem condenação, sem culpa, de uma forma bem sobrenatural. Charles Price foi um ministério de cura do início do século XX. Então está aqui essa dica. E falando sobre essa questão de relacionamento com Deus, nós temos aqui o nosso best-seller, Espaço para Deus, do Henry Nouwen. Então, é um convite para a vida espiritual. Nós indicamos esse livro aqui para você ler pelo menos uma vez por semana, para você não deixar de praticar seu tempo devocional com o Senhor. Então fica aqui mais uma dica. Eu tenho aqui os combos dos últimos livros do Harold, são 5 livros de um box que vai ainda ser completo, que serão 8. Nós temos 5, e se você levar os 5, você paga 4. Promoção, não tem frete hoje, inclusive, tá bom? Do Harold. São 5 livros. A reforma ainda não acabou, a encarnação de Deus na igreja, preparai o caminho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Harold conta a sua experiência de quando ele recebeu a notícia de que estava com câncer. E o corpo humano, revela ou esconde Deus? São mensagens maravilhosas. Eu indico muito esses livretos, porque eu creio nas mensagens que estão aqui. A reforma ainda não acabou. Ele mostra que Jesus pegou pecadores, transformou em discípulos. Esses discípulos ele fez seus amigos, e desses seus amigos ele os transformou em testemunhas. Então a reforma da igreja não acabou. Então uma mensagem curta e profunda. Fica aqui mais uma dica. Além de um livro que a gente tem ali falando sobre reflexões do discipulado. Estou pensando uma coisa e falando outra, estou acelerado, né? Então, eu tenho ali ainda também o discipulado começa com contemplação. Reflexão do discipulado é do Jamê Nobre, colega nosso em Jundiaí, do ministério lá da nossa congregação. E o discipulado começa com contemplação de Samuel Whitfield. E eu trouxe também o último livro do Fábio Coelho, Falsos Profetas. Então, como identificar falsos líderes na igreja? Nós acreditamos que precisamos prestar bem atenção. Será que eu sou um falso profeta? Será que eu sou um falso cristão? Então eu preciso carregar essa pergunta sempre. Será que eu estou andando de forma correta, coerente com a palavra de Deus? E o Fábio foi muito feliz na exposição dessa mensagem. Fica aqui, é um livro que está em promoção. Tem vários livros ali em promoção. E eu sempre digo, livro nunca é demais. As pessoas às vezes falam assim, eu compro, mas às vezes não leio. Não tem problema, eu também compro livro sempre. Na minha casa chega livro quase todo dia. Não, estou brincando, toda semana, basicamente chega. Porque eu sempre recebo indicações. E às vezes nem... Olha os sinais aí, ó. Ó, o irmão já chegou, né? Então assim... Se você ler 3 páginas de livro por dia, quantos livros você vai ler por ano? Você vai ler mais de 1000 páginas por ano. 3 páginas, uma folha e meia. Será que é impossível ler 3 páginas? É uma questão de você se disciplinar. Então eu acho muito importante quando nós falamos sobre leitura, nunca deixar a leitura da Bíblia de lado. Isso é algo que eu e Keila praticamos desde que nós não tínhamos crianças.
nós começamos a ler a Bíblia juntos quando nós casamos. Teve alguns períodos da nossa vida que acabamos lendo separado, por causa da nossa agitação, correria, mas sempre junto com as filhas no culto doméstico. E hoje nós continuamos lendo a Bíblia juntos. Então nós praticamos isso há mais de 38 anos. Mas começamos a leitura da Bíblia toda e sempre em 1985, quando nós implantamos isso na congregação em São Gonçalo, Rio de Janeiro, de onde nós viemos. Então, moramos em Jundiaí há 36 anos. Estamos firmes nesse plano de fortalecer as famílias, de levantar os homens, de ajudar as mulheres a se compreender no plano de Deus, quanto que são importantes dentro da obra do Senhor. Eu falei que foi o último livro do Fábio Coelho, mas não foi não. O último livro do Fábio Coelho foi O Ecoar de uma Voz, que eu não tenho aí hoje. Bom, irmãos, agora, falando sobre o que eu vim ministrar hoje aqui, e o que eu vim também fazer aqui hoje, essa aqui é minha 4ª vez em Americana. Eu tenho estado aqui com Alexandre e Rafael, com as esposas, já algumas vezes, né? Então, por 3 vezes eu vim para estar com eles e também estive aqui numa reunião com o Juan e o Vinícius, certo? Suas esposas também, conversando, entendendo e vendo como que nós poderíamos nos envolver e ajudar dentro da obra de Deus aqui em Americana. Temos outras igrejas aqui em Americana, são ligadas a nós, tanto a mim, quanto ao Haroldo, quanto ao Jamê, mas nós cremos que cada localidade tem um chamado de Deus. E nosso papel é ajudar nesse cumprimento do chamado de Deus para cada localidade. Então, eu estarei aqui outras vezes, vocês me verão mais por aqui. Eu venho com uma missão de ajudar a ordenar algumas coisas. Dentro dessa missão de ordenar, eu identifiquei, conversando com o Alexandre, conversando com o Rafael, a necessidade de fazermos uma ordenação que não foi feita desde que essa congregação começou, sobre o Alexandre e o Rafael dentro do presbitério. Então, ordenar é colocar as coisas em ordem. E nós viemos com essa missão de trabalhar para colocar as coisas em ordem. Então, não que esteja uma bagunça, nada disso. Eu estou só explicando o que significa ordenar. Ordenar é colocar as coisas em ordem. Ordenar é reconhecer quem está trabalhando. Então, nós cremos nesse princípio da palavra de Deus. Amém? Se tiver alguma coisa moral que você identifica na vida desses homens, fale comigo, preciso saber, porque você será responsável pela ordenação que faremos aqui. Então, quando a gente fala sobre ordenação, não é uma coisa impessoal. A ordenação é algo que fazemos juntos com a igreja, é algo que a igreja participa, é algo que a igreja diz amém, é algo que a igreja concorda, enxerga, apoia, ombreia. Amém? 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 Ah, muito bom. Isso é importante, nós compreendermos nosso papel. Existe a responsabilidade do governo da igreja, mas existe a responsabilidade da igreja. É uma parceria, somos todos membros, não somos uma classe especial, somos membros do corpo de Cristo. A função mais importante no corpo de Cristo é ser membro, porque quem não for membro está fora. O que são os presbíteros? A ovelha com sino, só isso. Tem um sino, leva a cacetada primeiro, sempre. Então, porque o sino diz onde ela está. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Eu queria compartilhar algo com vocês sobre o que tem queimado no nosso coração. Nós estávamos no Ministério do Senhor algumas semanas atrás em Jundiaí, e o Senhor nos falou fortemente sobre a necessidade
de devolvermos a igreja ao governo do Espírito Santo. Já aviso aos pastores que o que eu vou pregar aqui não é o que eu vou pregar amanhã à noite, tá bom? Na reunião de Zoom. Já aviso, então, é para participar da reunião de Zoom, tá bom? Então tá bom. Então, o Espírito Santo é quem deu start na igreja em Jerusalém. Quem começou a igreja em Jerusalém foi o Espírito Santo. Jesus não começou a igreja. Jesus não inaugurou o início da igreja. Jesus deu os fundamentos. Jesus falou sobre arrependimento. Jesus falou sobre batismo. Jesus falou sobre o derramamento do Espírito. Mas Jesus em nenhum momento falou sobre o que é ser igreja. Quem mais teve revelação sobre o que é ser igreja foi o apóstolo Paulo. Mas quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que o livro de Atos são atos do Espírito Santo, atos da liderança do Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre devolver a liderança da igreja para o Espírito Santo, cada um de nós precisa compreender que o Espírito Santo quer governar a nossa vida, que o Espírito Santo quer dirigir a nossa vida, mas Ele não vai fazer isso com força, Ele não vai fazer isso com gritaria, Ele não vai enfiar o pé na porta, Ele não vai te obrigar a se submeter a Ele. Então, quando nós lemos o livro de Atos, nós vimos que existem dois quadros. Primeira coisa que eu quero falar, existem dois quadros no livro de Atos. O primeiro quadro é o momento em que o Espírito Santo é derramado e eles falaram em novas línguas. O segundo quadro que nós temos no livro de Atos, que se repete em vários capítulos, é que aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, quando o Espírito Santo, no cenáculo, quando o Espírito Santo foi derramado, em seguida, eles são cheios do Espírito novamente. Primeiro quadro, todos foram cheios do Espírito, falaram em novas línguas. Segundo quadro, as mesmas pessoas tornaram a ser cheias do Espírito Santo. Então, existe um movimento que nós precisamos prestar atenção, que estar cheio, ser cheio, é algo que precisa acontecer constantemente nas nossas vidas. Eu queria convidar vocês a abrir comigo Atos capítulo 4. Depois nós vamos ler Atos capítulo 10. Depois nós vamos ler Atos capítulo 6. Então, fica ligado aí, que a gente vai estar lendo. Eu não sei se os irmãos da mídia vão estar colocando aqui. Costuma colocar? Costuma? Então tá bom. Atos capítulo 4, verso 31. Depois que o Espírito Santo foi derramado na igreja de Jerusalém, houve uma grande perseguição. Sinais e milagres estavam acontecendo. Então, muito diferente do que a gente vê hoje, sinais e milagres foi o trampolim para a grande tribulação naqueles dias, para a perseguição naqueles dias. Quando eu falo grande tribulação, não estou me referindo sobre o fim, tá? Estou falando sobre a perseguição daqueles dias. Então, os sinais produziram perseguição. Lembre-se que quando Pedro ordena que o paralítico levante na porta do templo Formosa, em seguida Pedro é preso. Em seguida Pedro é perseguido. Então, os sinais produziram perseguição. Então, eles estavam orando no capítulo 4, eles estavam clamando a Deus, e veja, versículo 31, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Repete comigo, coragem.
Então presta bem atenção. Esses discípulos, eles estavam pedindo: Senhor, nos concede ousadia. Senhor, nós queremos abrir nossas bocas. Senhor, nós queremos pregar. Senhor, nós queremos anunciar. Senhor, olha para as ameaças que estão fazendo contra nós. Mas, Senhor, nos concede ousadia. E o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Lembra que eu falei? 2 quadros. Esses mesmos discípulos que haviam experimentado o derramado Espírito, agora foram cheios novamente. Quanto tempo levou entre uma experiência e outra? Não sei. Não está claro. O fato é que esses homens foram cheios do Espírito Santo novamente. Pedro estava em Jope, e aí ele foi chamado para ir até a casa do Simão, o curtidor. Ele estava na casa de Simão, o curtidor, e foi chamado para ir na casa de Cornélio, na Cesareia. E ele vai até lá, e ele foi convidado para ouvir, para falar de Jesus. Cornélio queria saber mais sobre essa obra de Jesus, e Pedro foi. Olha só, Atos 10, versículo 44. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo desceu sobre quantos? Todos. Percebe aí a palavra? Todos. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos. Então as pessoas que tinham ido com Pedro também foram cheios do Espírito Santo. Admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Um detalhe é que eles ainda não tinham sido batizados nas águas. E eles receberam o dom de línguas antes de serem batizados nas águas. Eu me identifico muito com isso daqui, porque essa foi a minha experiência. Então, Deus quer saber uma coisa: tem fé? Existe fé? Está crendo? O Espírito Santo vai ser derramado. O Espírito Santo vai vir. Então, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que existe umas particularidades das pessoas que são cheias do Espírito Santo. Nós lemos lá em Atos 4 que eles foram cheios de quê? Coragem. Eles foram cheios de coragem. Pessoas cheias do Espírito Santo serão cheias de coragem. Então, às vezes eu tenho o Espírito Santo, mas não sou cheio. Isso acontece. O Espírito Santo está em mim, mas eu não sou cheio. O Espírito Santo está em mim, mas eu estou indo para o inferno. Vou contar para vocês a minha experiência. Precisamos nos atentar sobre essa relação com o Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles estavam preocupados com a revelação da palavra. Eles estavam preocupados com o mover de Deus. Eles estavam preocupados com a expansão do Evangelho. Eles estavam se dedicando a ministrar ao Senhor. A dedicação deles era ao Senhor. E aí, a igreja, milhares de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas. Primeira vez se converteu 3.000, segunda vez se converteu 5.000, e essas conversões continuaram acontecendo, porque o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então a igreja, ela era muito mais de 50.000 pessoas, era muito grande a igreja em Jerusalém, e não se reuniam em templos, só se reuniam nas casas. Mas começou a haver uma murmuração no meio da igreja, e havia uma certa coerência naquela murmuração.
Então os apóstolos pensaram: não, vamos levantar homens que sirvam as mesas, vamos levantar homens que pastoreiem o rebanho, homens que vão cuidar do rebanho. Agora, vamos lá então para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 3. Atos 6, 3. Enquanto Pedro portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, primeiro eles precisariam ter um bom testemunho, ok? Um bom testemunho. Segundo, cheios do Espírito Santo, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. A proposta agradou a todos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários, grandes sinais entre o povo. Então, esses homens foram escolhidos por sua reputação, tinha bom testemunho, e eles eram homens cheios do Espírito Santo. Por que eles eram homens cheios do Espírito Santo? Porque eles identificavam neles fé, sabedoria, graça, poder, coragem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter coragem. Vocês lembram do avivamento dos morávios? Já ouviram falar nos morávios? Eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eles tinham coragem. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam para os navios negreiros para poder pregar o Evangelho. Eles abriram mão da sua liberdade, se tornaram escravos e morreram no meio da escravidão, pregando o Evangelho. Pessoas cheias do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Entregar, abrir mão, sabe? Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. Eu acho uma coisa boa. Eu creio no dom de falar em línguas, eu acho que é importante falar em línguas. Mas o que nós precisamos compreender é que se nós estamos falando que é necessário devolver a igreja para o seu dono, então nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos encha, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza, nós precisamos permitir que o Espírito Santo vá à frente, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale aquilo que Ele quer. Sabe qual é a maior dificuldade para ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas falam assim: eu oro, e Deus não fala comigo. Eu escuto o irmão dizer que Deus falou com ele, escuto a irmã dizer que Deus falou com ela, mas comigo Deus não fala. A maior dificuldade que nós temos para ouvir a voz de Deus é porque nós sabemos ou imaginamos o que Deus tem que falar. Como Deus não fala dentro da nossa caixinha, Deus não falou. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes eu quero que Deus fale o sim que eu estou buscando, e Deus está dizendo não. Aí eu digo: não, Deus não falou. E aí, porque o não de Deus eu não soou bem, então Deus não falou comigo. Eu tive uma sensação de que eu estou errado. Isso não deve ser de Deus, estou errado. Coisa da minha alma. Está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo não vai te controlar. O Espírito Santo, ele não vai te obrigar a ir nessa direção.
O Espírito Santo não vai pegar você e vai fazer assim, é para lá, ô cabeção. Ele não faz isso. Ele não vai pegar você e vai... O Espírito Santo é suave. O Espírito Santo é uma voz suave. O Espírito Santo é uma pessoa relacional. E quanto mais perto nós chegamos dele, aí nós vamos conseguir ouvir sua voz. 1994, o Brasil sofreu uma mudança econômica, entrou um novo plano econômico no Brasil. Saímos de um projeto chamado URV, eu sempre quero falar o nome do meu carro, é URV, às vezes eu falo HRV, URV para o plano real. Aí eu tinha umas economias, eu estava comprando dólar, eu estava guardando dinheiro, e eu falei assim, não, vou trocar de carro agora. Minha Brasília 78 já estava muito batida, já estava viajando demais com ela. Falei, não, Deus, está na hora de eu trocar de carro, vou trocar de carro. Aí eu tenho um amigo muito próximo de mim, e a gente estava descendo a rua, né? Um amigo meu, esse aí, tem um aplicativo aí chamado Caminhando pela Bíblia, um baixinho assim. Aí ele falou assim para mim, eu acho que você não deve trocar de carro não. Aí eu olhei assim para ele, eu acho que eu devo trocar de carro sim. Eu acho que as coisas vão mudar. Aí eu olhei assim para ele, está na hora de eu trocar de carro. E eu comprei, eu troquei de carro. Eu fui embora, troquei de carro. E 3 meses depois, com a implantação do Plano Real, houve uma mudança drástica econômica no Brasil. Os carros despencaram o valor. Eu perdi quase R$2.500. R$2.500, gente. Há tantos anos atrás, isso era muito dinheiro. E eu fiquei, ainda é um bom dinheiro, R$2.500, né, Alexandre? Ainda é um bom dinheiro. E eu fiquei assim, falei, nossa, meu Deus do céu, tal, e fiquei impressionado com aquilo, perdi tanto dinheiro, onde já se viu, e segui. Infelizmente, aquele carro me deu muito problema, quebrou muitas vezes e tal, e 1 ano e meio depois, eu voltando de uma conferência, voltando de um encontro, eu já tinha ido em casa, deixado a família, voltei lá, era uma conferência da nossa congregação, e aí eu voltando de Itatiba para Jundiaí, era uma pista só, uma pista muito perigosa, um outro carro perdeu o controle, bateu de frente comigo, meu carro torceu todo, deu perda total, e eu estava ali dentro do carro e fui espremido, assim, e o Espírito Santo falou comigo assim, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu olhei para o céu e disse, o quê? Como que isso vai contribuir para a minha vida? Como? E aí passou o tempo e tudo, vendi o carro, o homem que bateu em mim era muito rico, e ele resolveu pagar meu carro acima da tabela, mas não, recuperei o que eu perdi, e tal, e comprou meu carro, aquela coisa toda e tal. E um dia eu resolvi escrever um testamento para Deus, porque eu estava muito irritado, e eu estava escrevendo, eu não tinha tablet naquele tempo, mas eu resolvi escrever à mão, não quis escrever no computador não, escrever à mão, estava na 4ª folha, na 4ª página, ali, está vendo Deus? Olha quanto prejuízo teve desse carro, o Senhor não fez nada por mim. Aí ele falou assim para mim, mas meu servo falou com você, lembra daquela vozinha fraca? Aí eu peguei a folha assim, rasguei tudo, não queimei, tá? Não levei para a fogueira não, mas rasguei tudo, joguei no lixo, falei, oh Deus, me perdoa, me perdoa. Irmãos, o Espírito Santo, ele tem todo o interesse em governar a nossa vida,
mas Ele não vai fazer isso à força. Ele não vai fazer isso à força. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês essa manhã. Quero falar 5 pontos, tá? Terceiro ponto. Nós podemos ser cheios ou podemos nos encher. Ou seja, por uma ação sobrenatural de Deus, numa determinada situação, onde estamos adorando a Deus, ou fazemos uma declaração de fé, sermos cheios do Espírito. Mas existe uma ordem apostólica que diz que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Alexandre até deu uma dica aqui hoje, falando assim, uma boa forma de você ensinar a palavra dos seus filhos é cantar a palavra. Isso é uma forma de se encher. Eu me encho do Espírito. Abre sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18. Eu acho muito importante esse texto, porque se você observar, apóstolo Paulo vai falar sobre a família. Apóstolo Paulo vai falar sobre a importância da família ser cheia do Espírito Santo. Ele vai seguir a mesma linha de Joel 2. Ele vai mostrar que a família precisa ser cheia, porque Joel 2 mostra que a família vai ser cheia do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele vai falar sobre como encher a família do Espírito Santo. Eu queria 2 copinhos para mim, por favor, 2 copinhos vazios, 2 copinhos de plástico vazios, por favor. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos. Então nós vamos falar. O que são salmos? Palavras proferidas, palavras de gratidão. É você abrir a sua boca e engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão. Você engrandecer o nome do Senhor. Então isso é salmodiar. É você declarar a bondade, declarar a soberania do Senhor, é você reconhecer a grandeza de Deus. Se você for observar na lei de Moisés, ele salmodia várias vezes. Se você vai ver os profetas, eles salmodiam várias vezes. Davi faz um compilado, Davi escreve pontualmente, mas a gente vai ver que a Bíblia ela é cheia de salmos. Existem muitos salmos na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo está falando entre vós com salmos. Ih, irmão, está chovendo hoje. Isso não é salmo, não. Irmão, graças a Deus, a chuva veio numa hora maravilhosa. A terra precisa dessa água. Isso é salmos. Que bom, irmãos. Temos calor, está quente, coisa maravilhosa. Irmãos, ar-condicionado até ajuda, né? Isso não é salmo, não. Mas engrandecer a Deus pela sua obra, reconhecendo a bondade de Deus, isso são salmos. Continuando, hinos são canções feitas por irmãos. E cânticos espirituais, espontâneos. Eu começo a cantar, né? Começo a
bendizer o nome do Senhor, eu transformo a minha gratidão em canção. Uma canção qualquer, não importa se está dentro da nota, se o tom está correto ou não, importa que você está cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Então, cantando e louvando ao Senhor no coração. Existem 5 pecados que o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos de Corinto, que o povo do deserto cometeu, mas que a igreja de Corinto precisava prestar atenção para não cometer. E um dos pecados que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto é a murmuração. A murmuração é o contrário da gratidão. Murmuração não enche do Espírito Santo, mas gratidão enche do Espírito Santo. Sempre dando graças a Deus por tudo, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas? Todas as coisas. Irmãos, eu e Keila perdemos um filho, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A perda de nosso filho contribuiu para nós diante de Deus. Foi dolorosa? Choramos? Lembramos? Esquecemos? Não, nunca. Mas nós perdemos um filho. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, são todas as coisas. A mulher de Charles Kirk foi lá diante das televisões e declarou em nome de Jesus o perdão para o assassino do seu marido. Isso vai livrar aquele rapaz da cadeia? Não. Mas essa condenação da família ele não tem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu pai morreu com 37 anos. Eu ia fazer 2 anos de idade. Minha mãe ainda não conhecia o Senhor. Mas, com a morte do meu pai, minha mãe foi buscar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dai graças. Em todas as coisas dai graças. Por quê? Por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que nós aprendamos a liberar o Espírito, a dar lugar ao Espírito. Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tem o 21. Olha o versículo 21. Olha que maneira boa de ser cheia do Espírito Santo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembra quando eu falei do meu irmão amigo lá, o baixinho? Que eu dei uma olhadinha assim? Ali era a hora de eu me sujeitar. Ali era a hora de eu ouvir que um amigo meu estava me falando para o meu bem, mas eu não quis ouvir aquela voz. Estava acostumado com aquela voz, mas aquela hora não era aquela voz. Aquela hora era o Espírito Santo falando comigo. Ananias e Safira morreram porque eles não discerniram
com quem eles estavam falando. Não era com Pedro, era com o Espírito Santo. Era com o Espírito Santo. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Será que um dia algum irmão chegou para você e falou assim: irmão, irmã, faz isso não? E você atropelou, foi embora e fez? E deu ruim? Foi o Espírito Santo. Você atropelou o Espírito Santo. Você não ouviu o Espírito Santo. Você sabe quem foi a primeira pessoa no Novo Testamento a falar assim: não resistis o Espírito? Foi um homem que nós acabamos de ler sobre ele, Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Sinais e poder e maravilhas aconteciam através da vida de Estevão. Olha lá, Atos 7:51. Atos 7:51. Depois de todo o discurso que Estevão fez, falando desde a saída do Egito, aliás, ele começou com Abraão, falando do chamado de Deus, depois fala do Egito, a saída, a passagem pelo mar vermelho, e depois todo o exílio, e depois toda a obra de Deus. Estevão fala assim: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração. Quando nós lemos Atos capítulo 10, nós lemos que os homens que estavam com Pedro eram homens de coração circuncidados. Aqui, Estevão estava dizendo que são homens incircuncisos de coração. Incircunciso de coração é que não quebranta, não arrepende, não baixa, não se humilha. Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Paulo estava lá, quando Estevão foi apedrejado. Paulo viu tudo, Paulo ouviu isso. E no ministério de Paulo, Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Vendo a situação dos irmãos, vendo a teimosia dos irmãos, ele fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. É a mesma coisa, não resistais, não entristeçais. Olha, 1 Tessalonicenses 5,19, uma simples frase: não apagueis o Espírito. Você pode apagar o Espírito. Eu posso apagar o Espírito. Eu posso sufocar o Espírito. Mas nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo. Nós fomos chamados para dar lugar ao Espírito. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Nós fomos chamados para dar lugar ao Espírito. 1981, caiu uma tromba d'água no bairro que eu morava, no Rio de Janeiro, provocou uma grande inundação, foi uma coisa horrível, entrou água por todas as casas, a água subia mais que a minha cintura. Imagine, eu sou alto, então você imagine pessoas mais baixas como é que ficaram com a situação de água entrando. E aí um caminhão, ele entra pela rua que foi fechada e cria uma grande onda, e essa onda vai derrubando os muros,
os muros de frente, os muros de limites de vizinhança, e cria mais onda ainda e rebenta as portas das casas. Foi uma coisa horrível que aconteceu. Minha mãe, apavorada com aquilo, começou a clamar, a gritar a Deus dentro da nossa casa. Minha irmã estava sentada assim numa cadeira, um guarda-roupa imenso aqui, do lado da minha irmã, a janela assim na frente, e minha mãe falou: olha, nosso muro caiu, a porta arrombou. E minha irmã saiu daquela água andando e veio ver, porque não dava para olhar pela janela do quarto. Ela veio para a sala olhar, e aquele guarda-roupa imenso caiu. Minha irmã, se ela tivesse ali, teria morrido. Caiu. E minha mãe começou a ficar apavorada e tal. Eu estava Rio de Janeiro, eu estava com short, sem camisa, descalço, dentro da água. E eu falei assim: mãe, Deus está aqui. Calma, Deus está aqui. E nesse momento, irmãos, eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu não falava em línguas. Deus estava ali. E a confirmação de que Ele estava ali é que Ele me deu o dom de línguas naquela hora. E naquele momento tinha uma vizinha dentro da nossa casa. E ela falou: dona Hilda, o que é isso? E minha mãe, já tomada pelo Espírito Santo, falou: calma, isso aí, ele está sendo batizado do Espírito Santo, você não está vendo? Olha que coisa boa que está acontecendo agora. Ela foi cheia do Espírito, e ela começou a ver a bondade de Deus. E você sabe o que estava acontecendo? Ela estava perdendo fogão, ela estava perdendo mesa, ela estava perdendo cama, ela estava perdendo cadeiras, ela estava perdendo quase que todos os móveis dela naquela enchente. Mas Deus estava ali. Deus estava ali. Sabe quando o carro bateu e eu não morri? Deus estava ali. Sabe quando o guarda-roupa caiu e minha irmã saiu antes do guarda-roupa cair? Deus estava ali. Irmãos, sabe o que aconteceu comigo depois? Na semana seguinte, eu continuei vivendo na minha vida de pecado. Eu continuei andando torto. Eu continuei andando errado. Eu ia nas reuniões da igreja e depois praticava pecados. Sabe para onde que eu estava indo? Para o inferno. Em uma determinada noite, 2 anos depois, Deus, por sua misericórdia, encontra comigo novamente, fala comigo, eu me arrependo, corro para minha casa, entro no meu quarto, me ajoelho, falo com Deus, e Deus, Ele, naquele momento em que eu me arrependi, que eu me humilhei, Ele mudou toda a minha história. Porque Ele perguntou para mim assim: você quer perder toda a sua vida aí? E eu assustei e falei: não, eu não quero perder toda a minha vida aqui. Levei a minha namoradinha embora, falei para ela: ó, acabou o nosso relacionamento, eu estou indo embora. Não adianta, eu vou falar para você, você não vai entender nada, mas eu estou indo embora, tchau. Não, estou indo embora. Corri os 2 quilômetros até a minha casa, me ajoelhei, falei com Deus, e a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a me levar por um caminho de santificação. Naquele dia eu me humilhei. Entenda, queridos. Esse copo tem água? Tem água? Esse copo também tem água? Os dois têm água? Mas esse copo está? E esse copo? Está cheio? Mas tem água? Assim era a minha vida. Eu tinha o dom de línguas,
Eu falava em línguas, mas eu estava indo para o inferno. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vai ocupar o lugar que eu não der para ele. Ele só vai ocupar o espaço que eu der para ele. Então eu estava ocupado com muitas outras coisas. Eu estava ocupado com os meus pecados. Eu estava ocupado com os meus desejos. Então, apóstolo Paulo estava, irmãos, enchei-vos do Espírito. Irmãos, enchei-vos do Espírito. Você vem para a reunião com qual propósito? Só para cumprir tabela? Só para obedecer a sua esposa? Só para obedecer a seus pais? Você vem para a reunião para quê? Para ser cheio do Espírito? Para adorar o Senhor? Para cantar? Para ceder? Para dar lugar para Ele? Você vem para adorá-lo? Você vem para cultivar mais? Você vem para se encher mais? Ou você está satisfeito? Porque você tem o Espírito. Agora, se você só tem isso aqui, não tem jeito. Ele está com o espaço roubado. Entende o que eu falei? Entenda o que eu falei? Só lembra que eu falei? Deus não quer ser teu sócio. Porque Ele é Senhor, Ele é dono. Ele é dono. Ou Ele é dono, ou Ele não participa. Ou Ele é dono, ou Ele é Senhor, ou Ele não faz parte. Nós somos chamados para viver num estado de ser cheio do Espírito Santo. E aí, a minha vida, ela é cheia de desafios. E eu preciso voltar para continuar o trabalho de me encher novamente do Espírito Santo. A embriaguez dessa vida vem para roubar o espaço do Espírito Santo. Tem pessoas que estão embriagadas com muito trabalho. Tem pessoas que estão embriagadas com tanto filme que assiste. Tem pessoas que estão embriagadas com tantas séries que assiste, uma atrás da outra. Ei, menos. Dá lugar para o Espírito Santo. Você vai poder assistir sua série. Você vai poder assistir seu filme. Você vai poder assistir o futebol. Desde que você esteja dando lugar para o Espírito Santo na sua vida. O quarto ponto é que a maneira de receber o derramamento do Espírito Santo é pela imposição de mãos. Em Atos 8,14, nós vamos ver que ali em Samaria, os apóstolos, depois de Filipe ter pregado o Evangelho, eles sabendo do que estava acontecendo lá, e sabendo que eles ainda não tinham recebido os dons do Espírito Santo, eles foram lá, chegaram lá e impuseram as mãos, e as pessoas começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, o quinto ponto, está aí, você está anotando? O quinto ponto é que eu disse, é que o que acontece na hora de falar em línguas? O que acontece? Eu disse que quando nós podemos ter o Espírito Santo, nós recebemos uma medida do Espírito Santo, e eu, quando creio no Senhor Jesus Cristo, eu recebo o Espírito. Jesus, depois de ter ressuscitado, antes de ser elevado aos céus, ele entra pelas portas da casa onde estavam os discípulos e sopra sobre eles o Espírito.
sopra. E eles receberam o Espírito, não falaram em línguas. Porque quando a pessoa crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor, ela recebe o Espírito. O Espírito está dentro dela. Todos que estão nessa sala, que creem no Senhor Jesus Cristo, têm o Espírito. O Espírito está dentro. Mas como que ele está dentro? Como que ele está? Sufocado? Resistido? Fica aí. Né? O falecido irmão contava uma história que... muita história, né, Alexandre? O falecido irmão contava uma história que o rapaz ficou alegre, que recebeu Jesus e falou: Jesus, mora aqui nesse quartinho aqui em cima. E estava lá Jesus no quartinho lá em cima. E aí ele estava lá no primeiro andar da casa dele, quando batem na porta da casa dele, ele abre a porta, quem era? O diabo. O diabo entrou, empurrou ele, chutou os móveis e tal, e foi embora. Ele subiu: Jesus, Jesus, o diabo teve aqui. Teve. Aqui não subiu não. Não. Aí outro dia, bate na porta de novo, quem era? O diabo. O diabo deu um soco na cara dele, virou os ovos, chutou o cachorro dele e foi embora. Aí ele subiu: Jesus, Jesus, o que foi, meu filho? O diabo teve aqui de novo. Não, aqui não teve não. Aqui não teve não, Jesus. Aqui não teve não. Jesus, então toma conta aqui de cima, tudo. Tá bom. Tudo aqui é meu agora? Tudo aqui é seu. Ele subiu, foi embora, alegre toda a vida, deu segundo andar todinho para Jesus. Aí estava lá a terceira vez, bate na porta, quem era? O diabo. O diabo chegou, chutou ele, deu 2 tapas na cara dele, virou os móveis, matou o cachorro dele e foi embora. Ele: Jesus, Jesus, o que foi, meu filho? O diabo teve aqui de novo. E aí, fez isso. Aqui em cima ele não veio. Não, Jesus, não. Então, Jesus, toma conta de tudo. Tudo é meu, tudo é teu, Jesus. Agora o Senhor vai tomar conta de tudo. Eu vou tomar conta de tudo. Quarta noite, o que aconteceu? O diabo bateu na porta de novo. Jesus abriu a porta. Por não, foi um engano, foi embora. Queridos, presta bem atenção. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Estar com Jesus não significa que eu vou vencer todas as coisas, que eu vou simplesmente sair vitorioso em tudo no conceito humano. Mas estar com Jesus às vezes significa perder no conceito humano. Estar com Jesus às vezes eu vou tomar um tapa na cara e não vai ter nada. Estar com Jesus às vezes é andar a 2ª milha, porque eu estou com Jesus, eu vou andar a 2ª milha. Então Jesus, quando encontra com a mulher samaritana no poço, Jesus fala para a mulher samaritana assim: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Senhor, me dá dessa água, porque a água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aí Jesus, capítulo 7, foi o capítulo 4 de João, no capítulo 7, Jesus é para a festa, chega lá na festa, ele resolve, sobe na cadeira e fala assim: presta bem atenção, quem crê em mim, de acordo com as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Irmãos, se nós temos o Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo precisa jorrar. Essa água que está aqui dentro precisa fluir, precisa saltar. O Espírito, quando ele se derrama, o Espírito, quando ele vem, ele não vem à toa. Ele vem porque existe um ponto de atração. Existe água em você que está represada. Existe em você uma fonte que precisa fluir. Um raio, quando desce sobre a terra, ele não cai em qualquer lugar. O raio vem cortando, porque ele vem de encontro a um ponto de atração. Tem um ponto na terra que atrai o raio.
E ele vem. Então, você tem o Espírito. Você tem o Espírito. O Espírito está em você. E você precisa liberar o Espírito. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa parar com esse autorrespeito. Querido, presta bem atenção. Ser cheio do Espírito não é perder o controle, ficar desesperado. Não é isso não, gente. É bobagem. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que eu resisto. Por isso que eu tenho poder de resistir. Porque ele é manso. Ele é suave. Ele é simples. Ele é como uma pomba. Receber o dom de línguas pode ser um negócio estrondoso, maravilhoso. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de uma forma, cada um tem um jeito. Eu já vi pessoas receberem o dom de línguas rindo. Eu já vi pessoas receberem o dom de línguas chorando. Eu já vi pessoas receberem o dom de línguas gritando. Eu já vi pessoas receberem o dom de línguas e falar em línguas a noite toda. Eu acordei de manhã, o cara estava falando em línguas ainda. Ele ficou embriagado. Já vi muita coisa. Mas ele não vai fazer nada para manipular você. Ele não vai te manipular. Ele não é manipulador. Será que nós poderíamos gastar um tempo agora, dando lugar ao Espírito Santo? Eu queria orar com as pessoas que ainda não falam em línguas. Eu queria ter um tempo de impor as mãos sobre as pessoas que não falam em línguas. Então eu queria propor duas coisas aqui. As pessoas que não falam em línguas ainda, que daqui a pouco, no meio dessa canção que a gente vai começar a cantar, viesse aqui na frente, ficasse aqui do meu lado direito. E pessoas que têm lutado com algum tipo de enfermidade, eu também queria que viesse aqui na frente. Se você crê que Jesus pode te curar hoje, eu quero orar com você. Queria impor as mãos sobre você. Queria pedir a ajuda dos pastores para nós ministrarmos juntos aqui. Vamos ficar de pé. Será que nós podemos dar lugar ao Espírito? Irmão, vamos deixar essa fonte jorrar. Vamos deixar essa água represada aí saltar. Será que dá para fazer isso? Será que você pode abrir sua boca, abrir seu coração e começar a salmodiar, começar a declarar: oh, bom é o Senhor Jesus. Ei, Jesus! Bom é o Senhor, aleluia, maravilhoso.
Vem com óleo, vem Jesus. com óleo nos Mais. ungir. Vem com óleo. E com o seu fogo vem nos batizar. E com o seu fogo vem nos batizar. Você quer receber o dom de línguas? Vem aqui na frente agora, como esses irmãos que já vieram. Vem aqui do meu lado direito. Não é para você repetir o que nós estamos falando. Abre suas mãos. Abre suas mãos. E é pela fé agora. Apóstolo Paulo falou para os irmãos de Gálatas: por acaso vocês cuidam ter recebido o Espírito pela pregação da lei ou por ouvir com fé? É por fé. Ei, Jesus, é por fé. Abre sua boca. Abre sua boca. Começa a adorar Jesus. Vai adorando Jesus. Vai adorando Jesus. Vai adorando, vai adorando Jesus. Vai adorando. Vai adorando, adora. Os irmãos têm sofrido com alguma enfermidade. Vem aqui na frente aqui agora, ó. Do lado esquerdo aqui. Vem aqui agora. Você que quer receber posição de mãos sobre alguma enfermidade, vem aqui na frente agora. Mais uma vez. Bate mais uma vez. De novo.
provar. Vamos provar o quão real tua presença. Vamos provar. Prove nessa manhã. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Você que está aí nas cadeiras, abrace a pessoa que está do teu lado e comece a orar com ela. Ministre ao Senhor, ministre ao Senhor. Fale mesmo ao Espírito. Enche, 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 enche. Enche essa pessoa. Fale mesmo, ministre ao Senhor sobre a vida dela. Chorema, sorecamaracoterema, socoterema. Ministre, ministre, ministre a vida dela, ministra, 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 e impõe mesmo as suas mãos sobre ela. Fale mesmo do Senhor sobre a vida dela. Libere palavras de vida, palavras do Espírito sobre ela. Chorema, socoteremarás. Vem, Santo Espírito, vem, vem.
ao Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É ao Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo. Senhor Deus, Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia,
ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, deixo de simplesmente do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Com os teus braços de amor, tua presença é real, aqui nesse lugar, tua presença é real, aqui nesse lugar, tua presença é real, aqui nesse lugar, tua presença é real, aqui nesse lugar. Em Ezequiel, alguém poderia colocar em Ezequiel 36, no versículo 25. Uma palavra veio no meu coração, eu queria entregar para a igreja. Ezequiel 36, 25, e uma nova estação está acontecendo nesse lugar, porque o Senhor
me direcionou para esta palavra. Então ele falou assim: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purifiquei de todas as vossas impurezas. Estenda as suas mãos assim, ó. Porque nós agimos, claro que é com os nossos olhos, nós nos contaminamos, né? Nós pecamos primeiro com os nossos olhares, tal, mas agimos com aquilo que muitas vezes é o comportamento. Então ele traz toda a purificação nas nossas mãos, e de todos os vossos ídolos, e ele está falando do coração, que vem agora no versículo 26. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós um coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Versículo 27. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Você não vai obedecer ao Senhor por causa do seu caráter. Você não vai obedecer ao Senhor porque seus pais ensinaram. Você vai obedecer ao Senhor porque Ele vai te capacitar para agir conforme as suas leis e princípio. Em nome de Jesus e amém. Amém? Glória a Deus.